noite. Boa noite, Gu. Boa noite, Dani. Boa noite, Giovana. Boa noite. Bem-vindas. Mais uma sexta-feira. Mais um lugar, mais uma sexta onde nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus. Boa noite, Mari. Eu creio que aqui tem sido um lugar de oportunidade. Boa noite, Rafa. O que determina é o nosso coração, né? Quando a gente abre o nosso coração, as chances da gente ver o Senhor são maiores. Então, que nessa noite nós possamos ter aqui, nesse lugar, corações abertos para ter verdadeiramente um encontro com Jesus. Boa noite, Mari. Boa noite, Pri. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô aqui falando, né, que agora a live tem um nome. Sempre que começa a live eu tô meio tímida, né? Falando baixinho. Agora a live tem um nome, o nome é Lugar de Encontro. E eu creio que à medida que a gente abre o nosso coração, nós damos a oportunidade para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, a minha oração nessa noite é para que os nossos corações, tanto os de vocês quanto o meu, estejam abertos para receber a boa semente, esteja aberto para receber a palavra do Senhor, o ensinamento e o que Ele tem para a gente, para essa semana, para essa temporada, o que Ele quer falar aos nossos corações. Então, abra o seu coração, ore ao Senhor, peça a Ele do seu jeito, como você estiver, onde você estiver. Se você puder fechar os seus olhos e pedir a Deus que Ele fale ao seu coração, que essa mensagem venha para responder, sabe, inquietações, que seja uma noite especial onde você sinta Deus falando com você, não eu, porque eu não tenho nada para falar e eu sempre falo, essa é a minha maior luta semanalmente, é dizer, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu dependo 100% da graça do Senhor para vir aqui, abrir meu Instagram, falar a palavra de Deus, eu dependo 100% do Senhor. Então tudo que vocês ouvem de mim aqui nessa live, pode ter certeza que é algo gerado em oração, é algo que eu clamo em oração, que eu peço ao Senhor para que Ele somente me use, que eu seja somente uma ponte para que vocês acessem ao Senhor, para que vocês conheçam ao Senhor, para que vocês se encontrem com o Senhor, que vocês possam sentir, conhecer, ver e se maravilhar com a bondade do Senhor. Eu não quero ser eu não quero ser nenhum guru, eu não quero ser ninguém, uma profeta que a todo tempo precisa orar e ser chamada, ora por mim, você tem uma palavra. Eu não tenho nada que não venha do Senhor, e o que eu tenho, qualquer um pode ter. A intimidade que eu tenho, qualquer um pode ter, né? O que o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. Quão improvável eu sou de estar nesse lugar que me segue há mais tempo. Sabe que há 3, 4 anos atrás, esse lugar aqui seria impossível, impossível, impossível de eu estar. Então, se o Senhor fez isso na minha vida e tem alcançado vidas através de mim, o que Ele não pode fazer através da sua? Então eu vou orar pra gente iniciar. Eu não quero passar muito, porque eu acho que a palavra vai ser extensa, não sei. Mas descansem o coração de vocês, fechem os olhos, orem e peçam ao Senhor para Ele falar com vocês.
Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela tua presença aqui. Te peço, Espírito Santo de Deus, que enquanto essa palavra vai sendo ministrada, o Senhor possa ir alcançando as pessoas que me ouvem, o Senhor possa ir curando, o Senhor possa ir trazendo revelação do alto, Pai, trazendo acalento, trazendo esperança, trazendo renovo, abrindo, Senhor, os olhos, Senhor, daqueles que estão distantes e que precisam do Senhor, Pai. Não nos deixa, Senhor, ficarmos apáticos diante da Tua presença, Pai. Eu oro em nome de Jesus para a mesma unção que está aqui nesse lugar que eu estou. A mesma presença que eu sinto, Pai, enquanto eu ministro, que ela possa ser derramada sobre aqueles que me ouvem, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que essa boa semente, ela venha trazer frutos, Pai, frutos de arrependimento, frutos de entrega. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que a Tua bondade, Senhor, possa nos acompanhar nessa noite. Que o Senhor possa gerir, Pai, essa reunião, esse encontro, esse lugar. E que encontros sejam marcados, Senhor, nessa noite. Inesquecíveis, eu oro por encontros inesquecíveis, por uma palavra que alcança o coração de cada um daqueles que me ouvem e que cause mudança, que cause, Senhor, um alerta, que o Senhor possa cada vez mais me usar para chamar a atenção dos Teus filhos, Senhor, para a Tua presença, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz nessa noite, então seja bem-vindo nesse lugar. Se manifesta nesse lugar. Não permita, Pai, que desliguemos essa live, que soltemos o celular e permaneçamos do mesmo modo. Então eu oro agora em nome de Jesus para que todo espírito de depressão, toda palavra contrária, toda mensagem errada que vem chegando aos nossos ouvidos de que você não é capaz, de que você não pode, de que não é para você, toda mensagem errada de que você não merece, de que você é desviado, de que você já perdeu o primeiro amor, que todas essas palavras, Pai, nessa noite caiam por terra em nome de Jesus. Eu declaro Teu Espírito Santo vindo soprar no coração de cada um dos que me ouvem o quanto somos filhos amados, Pai. Firma, Senhor, a nossa identidade em Ti, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de sono, todo espírito, Pai, de contenda, Pai. Tudo aquilo que vem querer nos distrair nessa noite, Pai, que seja impedido em nome de Jesus. Traz, Senhor, para esse lugar as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, independente de quantidade, Senhor. Eu quero a qualidade, Senhor, dos Teus filhos, daqueles que o Senhor tem chamado para perto, Pai. Em nome de Jesus, permita que nessa mensagem os ouvidos espirituais se abram para que haja mudança e transformação em nome de Jesus. Amém. Esse tempo agora, eu tô fora do Instagram um pouco, né? Um período, como eu tenho falado nas últimas lives, um período sem Instagram, um período sem distração. E eu sempre que eu vou ficar um tempo sem mexer no Instagram, eu sempre falo isso, né? Que o inimigo, ele não precisa nos parar. Ele apenas precisa nos distrair. Quando ele nos distrai do nosso chamado, quando ele nos distrai do nosso propósito, ele já fez um excelente trabalho. Quando ele já impediu que nós passamos tempo com Jesus, quando ele já impediu que a gente receba a palavra do Senhor, quando ele já impediu que a gente aprenda com o Senhor, ele já fez um excelente trabalho. Então, muitas vezes, o inimigo não vai querer te parar. Ele vai deixar você trabalhando, mas ele vai deixar você trabalhando distraída. E quando nós estamos distraídos, as coisas passam pela gente, a gente não percebe. E muitas das distrações que a gente passa no dia a dia, elas nos afastam do Senhor. E eu sempre falo isso quando eu tiro do Instagram. É um tempo onde eu tô me vendo muito distraída. Agora eu tô num período de jejum.
Então, quando a gente está nesse período de jejum, a gente precisa ficar mais sensível, ter discernimento. Aquilo que o Senhor está querendo falar, né, com cada um de nós. Então, o Instagram, ele, embora seja uma ferramenta que eu sei que eu uso para abençoar muitas vidas, acaba que no momento de distração eu estou mais vivendo o mundo natural e aquilo que meus olhos podem ver do que desfrutando daquilo que a palavra de Deus fala sobre mim. Então, com essa introdução, eu queria trazer para vocês falar sobre uma pessoa que talvez por estar distraída, ela estava desatenta ao que Jesus estava falando. E essa pessoa a gente encontra em Mateus 26, no versículo 23. Jesus, ele fala assim para Judas. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. E provavelmente Judas estava distraído, a ponto de não entender a profundidade das palavras de Jesus naquele momento. E quando Jesus fala isso na mesa, todo mundo sabe quem é Judas, todo mundo sabe o que ele fez, todo mundo condena Judas. Mas quando Jesus falou isso, Judas já tinha entregado Jesus. Se a gente volta um pouquinho nos versículos anteriores, Judas já tinha entregado Jesus. E Jesus, ele afirma: olha, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Então a distração, ela faz Judas não reconhecer que necessitava de arrependimento. A distração faz Judas não ter a sensibilidade de entender a palavra de Jesus e dizer: ei, ele já sabe, ele já conhece, eu preciso me arrepender. Então, mais do que isso, a distração e a cegueira, ela faz com que nós não nos arrependamos e que nós não vejamos o nosso lugar de traidor. Mais do que somente não se arrepender, Judas, ele não se viu no lugar de traidor, porque um pouco mais para frente, no versículo 25, Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. E a palavra não fala mais nada de que ele se defendeu, ou que ele se arrependeu, ou que ele pediu perdão, ou que ele caiu em si e viu o que estava fazendo. Então a distração e a cegueira faz com que nós nos coloquemos no lugar de que, não, todo mundo está fazendo tudo errado, mas eu não. Jesus, eu não estou fazendo nada errado. O irmão está pecando, o irmão está roubando, o irmão está traindo, mas eu não. Com certeza não sou eu. E Jesus está falando: sim, é você. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Então Judas, ele tinha o caráter distorcido. E hoje a gente vai falar um pouco sobre caráter, e talvez o título da mensagem possa ser Em Busca de um Caráter Íntegro, ou um caráter íntegro que Jesus espera. Mas Judas, ele tinha esse caráter distorcido. Só que ainda assim, Jesus o chama para caminhar ao lado dele. E Jesus, nesse momento, ele não desiste de Judas, porque ele tinha um caráter distorcido. Jesus em nenhum momento olha para Judas e diz assim: ei, você engana, você mente, você vai me trair. Com você eu não vou caminhar. Diferente de nós, quando a gente sabe que um amigo, alguém tem um caráter distorcido, a gente tem a tendência a dizer assim: com esse eu não vou caminhar, com esse eu não vou ficar perto. Esse daí vai me trair, então eu vou ficar longe. Jesus não age como nós agimos. E embora ele soubesse tudo o que Judas faria, ele ainda assim caminha ao lado de Judas, ele ainda assim chama Judas para caminhar ao lado dele. Ainda assim ele mostra as coisas que ele faz, ainda assim ele mostra os milagres, ele mostra as maravilhas, ele ensina, ele permite que Judas caminhe ao lado dele. Ele não deixou de escolher Judas por causa do caráter dele, e ele nem se arrependeu de escolhê-lo. Então, Jesus não deixa de chamar ninguém por causa do caráter. Enquanto eu estudava isso, Deus foi falando ao meu coração.
Não é por causa dos desejos do seu coração, não é por causa do seu caráter, não é porque você mente, não é porque você enganou, não é porque você traiu, não é porque você caiu, não é porque você falhou. Não há nada que pode te afastar do amor de Deus. Então, Jesus, ele não deixa de chamar ninguém por causa do caráter. Só que o que ele espera de nós é que a partir do momento que a gente comece a caminhar com ele, a nossa escolha comece a ser de alimentar os desejos do sonho de Deus para a nossa vida e não os nossos. E tem muitas pessoas que elas começam a caminhar com Jesus e ela tem uma vida de caminhada com Jesus, só que o que grita no coração dela continua sendo os desejos do coração carnal. E o que eu creio que Deus está nos chamando nessa noite é pra gente sondar o nosso coração e ver o que há dentro do nosso coração. Quais são os desejos que estão no seu coração? Porque nós podemos caminhar com Jesus, nós podemos conhecer Jesus. E mesmo assim o nosso coração não está voltado para a obra de Jesus, para quem verdadeiramente Ele é. Então hoje eu queria que a gente mergulhasse um pouco no que a gente pode aprender com esse comportamento de Judas. É claro que eu não vou trazer uma palavra tão teológica, porque existem muitas teologias sobre a escolha de Judas e o fim de Judas, e não é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer a genuinidade, sabe? Do que a gente pode aprender com esse comportamento de Judas. E a palavra vai dizer que quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Então, a minha oração no começo foi: Senhor, traz aqui quem quer aprender. Porque os ignorantes, eles estão satisfeitos, sabe? Eles não querem aprender mais, eles não querem evoluir, eles não querem saber o que eles precisam mudar, o que eles precisam transformar. E a palavra vai dizer: os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Então, a minha oração, o meu desejo é para que quem esteja me ouvindo sejam pessoas que buscam por sabedoria. Também existe um ditado que fala: o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então hoje eu quero trazer essa mensagem de Judas para que a gente aprenda com o erro deles, para que a gente medite sobre isso e para que a gente não cometa esses erros que trouxeram um destino tão trágico para ele, embora caminhasse com Jesus. Então, a palavra de hoje está em Mateus 26, 14 a 16, que fala assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Eu vou só colocar um fundinho aqui, senão vai ficar a música. Só que agora que a gente vai entrar na palavra, quando eu comecei a meditar nisso, o versículo 14 de Mateus 26, ele começa assim: Então, Judas se dirigiu aos chefes dos sacerdotes. E toda vez que a gente usa então, é porque algo aconteceu antes. E o que aconteceu antes para que Judas fosse até os chefes do sacerdote perguntar quanto que eles queriam por Jesus? E a cena que acontece antes de Judas então sair é uma das cenas mais lindas que a Bíblia conta, é uma das cenas mais especiais do Novo Testamento, é uma das cenas mais, no meu ver, mais impressionantes dos evangelhos, e é quando Maria, ela unge Jesus em Betânia e ela derrama sobre Jesus o perfume caro, o frasco de alabastro, né? Então, essa é a cena. Quando uma mulher chega até Jesus, quebra o vaso e derrama perfume sobre ele. E aí, Judas vai dizer: Ei, por que esse desperdício? Por que tá fazendo isso? Por que tá gastando isso? Isso daí podia ter sido vendido e podia ter dado dinheiro aos pobres.
Então Judas, ele sempre queria passar uma imagem de bom moço. E eu aprendo sobre isso, que Jesus talvez era o único que sabia a intenção do coração de Judas. Judas provavelmente ele enganava todos. Todos estavam reunidos ali, talvez Judas conseguiu enganar a tantos e tantos, porque ele tinha talvez uma aparência de responsável, ele tinha uma aparência de boas maneiras, de bom cuidado, de boa conduta. E quantos Judas a gente vê por aí, que tem uma aparência de bom, uma aparência de que quer amar, uma aparência de que quer servir, mas o seu coração, o íntimo do seu coração está cheio de segundas intenções. Naquele momento, Maria, ela derrama o que ela tem de melhor. Naquele momento da cena, ela entrega a Jesus anos de trabalho, tudo que ela tinha, tudo que valia, porque ela quer ensinar. Por isso que Jesus diz que onde, no mundo inteiro, onde o evangelho fosse anunciado, falaria dela. Então, aquilo ali era um momento de nos ensinar que quando nós estamos na presença de Jesus, nada mais importa. Ela entendeu que quando ela está na presença de Jesus, não importa as coisas de marca, não importa os bens. Na presença de Jesus, tudo perde o valor. E ela tinha mais do que quebrado um perfume e entregue ao Senhor algo que era material. Ali estava o seu coração. Era tudo que ela tinha de mais precioso. E às vezes a gente pode se perguntar, Senhor, qual é o nosso perfume? Sabe, o que a gente pode derramar aos teus pés que vai perfumar? Senhor, eu tenho dado tantas coisas ao Senhor, mas o que é o perfume? O que é aquilo que vale? O que é aquilo que custa? O que é aquilo que dói? Sabe, o que é aquilo que verdadeiramente a gente entrega genuinamente, assim, de dizer, Senhor? Porque muitas coisas a gente diz, Deus, eu faço isso, eu oferto isso, eu sirvo nisso, mas nisso aqui não toca, Deus. Não, isso aqui não dá. Então, às vezes a gente se pergunta, o que é o meu vaso? O que é o meu perfume para Cristo? E Deus foi falando ao meu coração nessa tarde que muitas vezes a gente quebra o nosso vaso e derrama perfume em Jesus cada vez que a gente renuncia. Cada vez que a gente renuncia nossas vontades. Cada vez que a gente renuncia convites. Cada vez que a gente renuncia momentos por amor ao nome de Jesus. Cada vez que a gente renuncia vontades próprias por amor ao nome de Jesus. De dizer, Senhor, não é que eu não queira. Não é que eu não goste. Mas eu compreendi que não é a minha vontade, mas é a do Senhor. E se o Senhor não se agrada desses lugares, eu também não vou. Não é que não esteja doendo, eu queria estar naquela roda, eu queria estar naqueles amigos, eu queria estar naquela festa, eu queria estar naquele lugar, eu queria estar. Mas eu sei que aquilo não agrada ao Senhor e é por isso que eu não vou. Hoje eu estou derramando aqui o meu perfume, o meu coração, a minha entrega, eu estou quebrando o meu vaso, eu estou renunciando das minhas vontades. Então hoje talvez o que o Senhor esteja falando para nós cada vez que você renuncia, você está quebrando um vaso, você está derramando perfume aos meus pés. O mundo pode achar que é loucura, os amigos podem dizer que não tem nada a ver, que ficou radical demais, mas nós estamos nos entregando à vontade do Pai. E aí quando a gente volta para a palavra, somente Jesus sabia da intenção verdadeira naquele momento, porque uma coisa é escrever depois que a cena passou, depois que tudo aconteceu, quando os evangelhos foram escritos. Mas naquele momento onde está todo mundo olhando, está tudo acontecendo, ninguém sabia a real intenção de Judas. Só Jesus sabia o que passava no íntimo dele. Então Judas era aquele sorridente, sempre presente, tá sempre no culto, tá sempre junto, tá sempre na igreja. Como que tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado. E quantos Judas tem espalhado até hoje? Quantos Judas, sabe? No meio da igreja, no meio das nossas amizades. Às vezes até nós, muitas vezes, nós somos como Judas, que temos uma aparência de bom moço, uma aparência de generosos,
Mas será que a intenção do nosso coração é verdadeiramente adorar Jesus? Ou será que quando o Senhor examina o nosso coração, Ele encontra raiz de amargura, raiz de inveja, raiz de incredulidade? Porque o que mais tem hoje, e eu quero falar para um público que eu não sei qual é o nível da sua caminhada, não sei qual é o nível da sua entrega, eu não sei qual é o nível, o que você tem pedido a Deus, talvez para se aproximar dele. Senhor, como que eu faço para ser mais íntima? Como que eu faço para me aproximar? E o Senhor hoje, Ele tá chamando e falando de uma forma mais profunda. E eu orei hoje, eu falei, Senhor, eu também quero ser usada para trazer uma palavra de você vai romper, você vai conquistar, você vai, o milagre vai chegar. Eu também queria ser sensível para essas palavras, mas parece que todas as vezes o Senhor só me fala sobre chama o meu povo para se humilhar, chama o meu povo para se arrepender, chama o meu povo para viver uma vida digna, santa, honesta, justa. E mais uma vez o Senhor me entregou essa palavra e eu fico, Deus, eu sei que essa palavra vem para mim primeiro. Que primeiro o Senhor está dizendo, ei, tira toda essa capa, tira tudo essa religiosidade, tira toda essa aparência, porque eu quero o seu coração, e o que o Senhor quer de nós é o nosso coração. Porque a gente tem visto homens e mulheres cada vez mais querendo andar com Jesus, querendo estar junto, querendo estar na multidão, querendo ver os milagres, e Judas era esse, que estava sempre junto, estava sempre vendo, tá sempre participando do que Jesus está fazendo, tá sempre na roda de amigos, tá sempre na roda de avivamento, mas não tem compromisso. E quantos de nós, e quantas vezes nós queremos estar onde Jesus está, queremos andar do lado dele, queremos ser chamados de amigos de Jesus e que anda com Jesus, mas não tem compromisso. Os Judas de hoje em dia, eles querem ser conhecidos porque andam com Jesus e porque são crentes e porque vão na igreja, mas não tem compromisso, não tem diligência, não tem disciplina, não tem honestidade, não tem um compromisso com o Senhor mesmo. E é nesse momento da palavra que quando Judas ele fala isso, e ele fala sobre o perfume, ele fala, porque esse desperdício, esse dinheiro podia ser dado aos pobres, e o que a gente mais vê é isso. Quando igrejas são bonitas, igrejas são reformadas, quantas vezes a gente escuta falando, nossa, para que tudo isso dentro da igreja? E se tivesse ajudado os pobres? E Jesus está falando aí, os pobres sempre existirão. Só que a presença de Deus, ela está em todo lugar e ela pode alcançar qualquer lugar, porque Deus é onipresente. Só que o lugar que é mais suscetível a isso acontecer são dentro de igrejas, são dentro de ambientes preparados para que Ele esteja. Então, eu oro para que nunca mais o nosso coração seja um coração que condena, que julga quando uma igreja cresce, que julga quando trocam cadeiras, quando aumenta telão, quando melhora as luzes, porque é a casa do Senhor. A nossa casa, ela precisa ser um lugar onde pessoas estão confortáveis, então nunca será sobre luxúria e vaidade. Pelo menos não deve ser essa a intenção do coração. Mas o Senhor está dizendo aí, as pessoas para ajudar sempre terão. E é nosso papel, sim, ajudar as pessoas que precisam, mas também é nosso papel aproveitar e desfrutar da presença de Cristo e querer entregar o melhor para Ele todos os dias, de todas as formas que nós pudermos. E aí, quando Judas ele fala isso, Jesus repreende ele e ele fala, percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação. E aí ele fala que os pobres sempre terão, e ele fala que ela derrama o perfume, e o que ela fez vai ser pregado no mundo inteiro. E ali finaliza e começa o versículo 14. E aí diz, então, Judas se dirigiu aos chefes dos sacerdotes.
Jesus, ele conhece os nossos desejos mais íntimos. A gente pode enganar todas as pessoas com aparência. A gente pode enganar uma igreja inteira. Mas a gente não pode enganar a Deus. E Judas, ele tinha esse desvio de caráter com dinheiro. Isso todo mundo sabe. Quando a gente estuda um pouco mais, nós sabemos que é comprovado esse desvio de caráter que Judas tinha em prol do dinheiro. Mas isso faz com que Jesus dê a oportunidade dele cuidar de todas as finanças do ministério. Então Judas era o responsável pela tesouraria do ministério de Jesus. Judas era quem ficava com a bolsa do dinheiro, Judas era quem controlava tudo. E Jesus sabia que ali era a maior falha dele. Jesus sabia que era por aquilo ali que ele pecaria. E ainda assim Jesus dá a oportunidade de ele trabalhar na obra, de ele mexer com aquilo que é a dificuldade dele. E espera um arrependimento. Jesus sempre espera de nós que nós nos arrependamos das nossas escolhas. Naquele momento, de maneira muito sutil e sem ofender Judas publicamente, Jesus repreende ele. É muito sutil a forma que Jesus repreende Judas, porque Jesus, ele nunca vai repreender você publicamente. Jesus nunca vai envergonhar você publicamente. Quem nos envergonha publicamente, quem luta para fazer uma vergonha pública é o diabo. Jesus não faz isso. Jesus não desonra ninguém publicamente, ele não ofende ninguém publicamente. Mas quando nós vamos para o secreto com ele, é lá que ele vai formando o nosso caráter, ele vai transformando o nosso caráter, ele vai mudando as nossas escolhas, ele vai mudando as nossas vestes, ele vai mudando a nossa maneira de se comportar, ele vai falando ao seu coração: ei, você pecou nisso, peça perdão. Ei, você falhou nisso, peça perdão. Ei, você pode ser melhor nisso. Transforme as suas vestes, transforme a maneira como você fala, transforme as suas palavras. É no secreto que Deus vai transformando cada um, não é no público. No público ele não ofende, no público ele diz: você é um filho amado, eu me agrado de você, eu amo você, você é meu filho. Mas é no secreto que ele vai dizer: ei, transforma isso, muda isso, se arrepende disso, pede perdão disso. Então, enquanto não tiver secreto com Deus, não tem exortação, e aí não tem transformação, e aí não tem intimidade, aí não tem uma vida transformada. Porque tem algumas coisas que a gente passa e pensa assim: ai, são obras do diabo. Isso está acontecendo na minha vida porque o inimigo se levantou. E muitas vezes não são. São somente uma colheita. Escolhas erradas por desvio do nosso caráter. Escolhas erradas fruto de desobediência. Não são obras do diabo. Às vezes foram só escolhas erradas que você fez. E aí você está colhendo. Porque se tem uma coisa que funciona, é a lei da semeadura e da colheita. Tudo que plantares, certamente colherás. Então, se você plantar coisas erradas com o seu caráter distorcido, certamente você colherá. Então, não culpe o diabo por escolhas que você fez na sua falta de caráter. Por falta de querer que o Senhor tratasse o seu caráter, você fez escolhas erradas e você simplesmente colheu. Então não tem Satanás no meio, são só suas escolhas. E aí talvez naquele momento onde ele foi repreendido por Jesus de uma forma sutil, mas ele se sentiu ofendido. E aí eu quero entrar com vocês. O perigo de um coração ofendido. Sabe, o perigo de um coração ofendido, o estrago que pode acontecer. Porque Judas, ele teve o coração ofendido. Jesus, ele não exortou publicamente, Jesus não xingou, Jesus não humilhou, Jesus não falou nada, Jesus só não foi de acordo com as vontades de Judas. Judas queria dizer: ei, olha aqui, a minha ideia é melhor, olha aqui, eu sei o que tem que ser feito, olha, isso daqui você precisa repreender ela. E Jesus falou: Judas, não, você está errado, não se perturbem por causa dessa mulher, ela está certa. Então, Jesus não foi de acordo com o que Judas achava que ele deveria ir. E aí, o coração dele se ofende.
E quantos de nós estamos caminhando ao lado de Jesus com o coração ofendido? Sabe, é preciso curarmos o nosso coração ofendido, porque um coração ofendido é uma brecha para que Satanás comece a agir na sua vida. Um coração ofendido é uma brecha para que você comece a pecar. Um coração ofendido é uma brecha para que você comece a ouvir vozes do mal que fazem você tomar decisões que te levam para a morte. Um coração ofendido te leva para longe da presença de Deus. Um coração ofendido faz com que você escolha outros ambientes e ambientes que você possa trocar Jesus por nada. Então, de todas as coisas faladas nessa noite, uma das coisas que mais eu quero que ecoe no coração dos que me ouvem é: cure o seu coração ofendido. Mas é que todo mundo tá falando de mim, e daí então ela não gosta de mim, e aí você começa a falar mal. Você abre uma brecha porque você começa a pecar, porque o seu coração está ofendido. Aí você começa a achar que todo mundo fala de você, aí você começa a achar que você não é amado, aí você começa a achar que o Senhor não abençoa você. Aí você começa a se afastar de Jesus, porque você acha que Ele abençoa todo mundo e não abençoa você. Seu coração está ofendido. Então, cuidado com o seu coração ofendido. Cada vez que o seu coração ele quiser gritar de ofensa e querer dizer: eu sou uma coitada, porque eu não tive pai, porque eu não tive infância, porque eu sofri na infância. Cuide do seu coração ofendido, porque o seu coração ofendido faz com que você peque. O seu coração ofendido é uma brecha para que você desvie os olhos do que o Senhor tem para você e você comece a ir para lugares, se envolver em lugares onde a presença de Deus não está. E eu não falo isso de sair da igreja, porque você pode estar dentro da igreja com o coração longe de Jesus. Você pode estar aqui me ouvindo e o seu coração está longe de Jesus. Então, o coração ofendido de Judas faz com que, então, eu vou me vingar. Um coração ofendido sempre se vinga. Um coração ofendido sempre se vinga de coisas, de pessoas. Cuidado com o que o seu coração ofendido tem dado de ideias para você cometer o mal. Cuidado com as ideias que o seu coração, as brechas que o seu coração ofendido abre e deixa o mal invadir a sua casa e deixa o mal invadir o seu casamento. Porque tem pessoas que têm o coração ofendido porque lá atrás o marido traiu, lá atrás o marido enganou. E aí, porque eu sou uma coitada, porque o meu marido traiu. Reage. Firme a sua identidade em Cristo. Você é filha de Deus, você é amada por Deus, você é perdoada, restaurada. E o que passou ficou para trás. Porque tá todo mundo me olhando porque o meu marido me traiu. Se você perdoou, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Aceita. Cure o seu coração ofendido e caminhe debaixo da promessa do Senhor. E chega de inferioridade, de eu sou uma coitada, eu não posso porque eu não tive. O Senhor tem me tratado muito nisso o Senhor tem me curado, porque eu sempre quero ser a coitada, que eu não venho de um lar cristão, que eu tive mas é que eu não tive uma família referência, porque é o meu pai, porque é a minha infância. E o Senhor tem falado para mim: chega de coração ofendido, chega. Firma a sua identidade em Cristo. Você é chamada, você é filha. Sabe, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Chega. E Judas, por causa de um coração ofendido, ele abre brecha para então se vingar de Jesus. E aí a palavra diz: então Judas procura os sacerdotes para entregar Jesus. E lá em Lucas, na mesma passagem, mas escrita por Lucas no capítulo 22, diz que Satanás entrou em Judas. Então nós temos o embasamento bíblico para comprovar que o coração ofendido abre brecha para que Satanás comece a agir e perturbar as suas escolhas. Então cure o seu coração ofendido,
procure a sua identidade em Cristo, busque a sua identidade em Cristo, para que Ele possa se revelar a você e que você não caia mais em tentações por causa de um coração ofendido. Porque tudo acontece com você, porque, Jesus não fez o que eu queria, porque Jesus não realizou o meu pedido, porque eu tenho orado, porque eu jejuei e não aconteceu, porque eu fui na igreja e não aconteceu, porque eu estou acordando cedo e nada muda. Cura o seu coração ofendido e continue caminhando de forma compromissada com o Senhor. Um coração ofendido sempre será uma brecha para Satanás agir. E o contexto dessa mensagem, ela vem de uma vida de pessoas que são convencidas pela palavra, mas não são convertidas. E é um perigo muito grande você ser convencido por quem Jesus é. Você ser convencido porque a avó é cristã, porque a mãe é cristã, ou porque os amigos, porque a roda de amigos. Daí você é convencido, mas você não é convertido. E o seu coração continua cheio de amargura. O seu coração continua cheio de falta de perdão. O seu coração continua amando os prazeres, amando o dinheiro, amando a prostituição, amando a pornografia. Então não existe uma conversão, existe só um convencimento. Aí você é convencido de ir na igreja porque todo mundo diz que é legal. De assistir uma pregação porque todo mundo diz que é bom, porque você fica mais leve. E o Senhor não está chamando ninguém para ficar mais leve. O Senhor está chamando as pessoas para conhecerem verdadeiramente quem Ele é. Então, obviamente, é claro que o pecado ele não entrou em Judas de uma hora para outra e não somente por causa de uma repreensão de Jesus. Obviamente, o pecado já vinha sendo alimentado por ele dia após dia. Só que uma repreensão, um coração ofendido, abre brecha para que Satanás age. E a partir daquele momento, então, ele começa a pôr o plano em ação. Existe um caminho até o pecado. Ninguém peca de uma hora para outra, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém se desvia de uma hora para outra. Ninguém caminha com Jesus e para de caminhar de uma hora para outra. Existe um caminho. E é nesse caminho que nós precisamos prestar atenção. O que você tem escutado? Provérbios 4:23 vai dizer: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Como está o seu coração? Será que o seu coração anda ofendido? Todas as pessoas, tudo é pra mim. Todo mundo tá olhando pra mim, tá falando de mim, eu não vou mais nesse lugar. Cure o seu coração, porque é ele que dirige o rumo da sua vida. Antes de pecar, existe o desejo. Antes do desejo, existe o pensamento, existe a ideia. Não é de uma hora para outra. Primeiro você olha, você admira, você pensa, você raciocina. E aí então, e só então, o pecado vem. O erro de Judas, no meu entendimento, foi ele ter o desejo de pecar. Porque ele sabia o que ele queria fazer. Não foi de uma hora para outra, não foi só por causa disso. Então, traz um sentido de que, agora sim. Eu já estava pensando nisso faz tempo, eu já estava querendo faz tempo, e daí agora, mais uma vez, Jesus não fez o que eu pedi. Eu orei, e Jesus não fez. Agora sim, não quero mais, vou me afastar. Eu pedi pelo meu casamento, eu pedi pro meu marido mudar, eu pedi para ele transformar. Mais uma vez ele saiu. Agora sim. Então, eu me afasto. O erro de Judas foi ele ter esse desejo de pecar e não confessar ao único que poderia ajudá-lo. Jesus andava com ele. Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus transformar, ele viu Jesus libertar. Aqui a gente está falando de uma caminhada de 3 anos ao lado de Jesus. Aqui são os últimos dias de Jesus. Ele já tinha visto muitas coisas, incontáveis coisas que a gente nem sabe, porque a palavra de Deus vai dizer que nem tudo pode ser escrito, porque não haveria páginas para contar tudo o que Jesus fez. Quantas coisas Judas tinha visto. E quando foi que ele deixou ser alimentado por uma ideia de raiva, de permitir
que o coração ofendido dele deixasse com que ele vendesse Jesus. Nenhum de nós estamos livres do pecado. Nenhum de nós somos santos o suficiente a ponto de dizer: agora eu não peco mais. Agora eu tenho uma vida com Jesus. Agora eu faço devocional todo dia. Estou indo na igreja todo domingo. Então eu não vou mais pecar. Nossa, esse pecado que a minha amiga faz, esse eu não vou cometer. Esse eu tô longe. Ninguém tá longe de pecar. Todos nós temos desejo no nosso coração que a gente precisa ir pro nosso secreto, dobrar o nosso joelho no nosso quarto e dizer: Senhor, me ajuda a me livrar desse desejo. O problema de Judas foi que ele tinha o Salvador ao lado dele. Ele não foi capaz de dizer: Senhor, eu tô com esse pecado no meu coração, eu tô com esse desejo no meu coração, liberta, me cura, me salva. Porque a gente sabe que Pedro, ele negou Jesus também. Judas traiu, Pedro negou. Qual a diferença entre os dois? O arrependimento. Pedro se arrependeu amargamente e foi perdoado. Judas, ele não... O orgulho fala mais alto a ponto de dizer: não, Jesus não pode. Jesus não pode me curar. Não, isso aqui Jesus não pode fazer. É profundo demais. É ruim demais. A minha natureza é ruim demais. Eu penso coisas que eu não tenho nem coragem de falar para Jesus, porque ele não pode fazer. Ele não pode me curar. Enquanto Jesus estava do lado dele dizendo o que eu li hoje em Jeremias 32, deixa eu ver, não estava aqui no meu... Jeremias 32 diz: a palavra do Senhor vem a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O que seria difícil demais para Deus? O que Deus não pode curar? Deus não pode curar o seu casamento, Deus não pode curar suas feridas, Deus não pode curar a falta do seu pai, Deus não pode curar a sua vergonha da infância, Deus não pode curar os seus pecados. O que é difícil demais para o Senhor? Por que a gente deixa de pedir? Por que a gente deixa de se arrepender? Como que a gente é capaz de achar que existe algo que é difícil demais que o Senhor não possa fazer? Judas, ele não foi radical com a fraqueza que existia no coração dele. Ele tentou esconder de Jesus aquilo que alimentava o coração dele. A verdade é que Judas, ele esperava o reino de Jesus. Jesus falava que ia reinar. Judas amava o dinheiro. A ideia, provavelmente, que ele tinha era: Jesus vai reinar e eu cuido das finanças e eu vou estar com ele, onde haverá ouro, onde haverá poder, espada, cavalos. Eu vou dizer: eu ando do lado do rei. Então os olhos de Judas estavam todos para essa terra. Os olhos de Judas estavam todos voltados: quando eu reinar aqui, quando eu tiver poder aqui, quando eu tiver dinheiro aqui, quando eu tiver status aqui. Os olhos de Judas estavam todos nessa terra. E será que os nossos olhos não estão também como o de Judas? Pensando: a hora que a minha vitória chegar, a hora que eu emagrecer, a hora que eu for promovido, a hora que eu ganhar dinheiro, a hora que eu trocar de carro. Não, Jesus vai me abençoar porque vai abrir uma porta. Onde estão os nossos olhos? Os olhos de Judas estavam em tudo que Jesus poderia fazer. Tudo que Jesus podia fazer aos olhos dele: ele pode me dar poder, ele pode me dar status, ele pode fazer. E quantas vezes nós, eu e você, a gente vai até Jesus e a gente chega diante dele e a primeira coisa que a gente faz é vasculhar os bolsos de Jesus, a bolsa de Jesus, e dizer: ei, o que você tem pra mim hoje? O que você tem? O que você pode me oferecer hoje? Qual é a cura que você pode me dar? Senhor, eu tô indo na igreja, mas eu quero receber o que o Senhor tem pra me dar. Eu tô assistindo a live, mas eu quero aí uma palavra, porque eu tô com depressão e eu quero que o Senhor, então, derrame cura. Eu estou com ansiedade e eu quero uma palavra de que o Senhor vai tirar isso de mim. Senhor, o que você pode me oferecer? Eu quero vasculhar seu bolso, eu quero vasculhar suas coisas. O que você tem pra mim aqui na terra? E o Senhor está dizendo: ei, na terra as promessas são tão poucos comparadas com tantas promessas que eu tenho no céu. Na terra é tão pouco, o tempo é tão pouco, passa tão rápido.
Se preocupe com onde você vai passar a eternidade. Porque é impossível a gente querer passar a eternidade com Jesus se na Terra nós não temos 1 minuto para Ele. Como que a gente vai querer passar a eternidade ao lado daquele que aqui a gente não tem compromisso? Será que mais uma vez nós estamos buscando Jesus pelo que Ele pode nos oferecer? Será que nós estamos esperando Jesus? Qual milagre Ele vai fazer agora? O que Ele vai fazer na minha vida? Buscando Jesus por milagre, 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 profecia em profecia. Agora eu vou que Ele vai me entregar isso. Agora eu vou que Ele vai me dar isso. Agora eu vou que Ele vai fazer isso. Agora eu vou porque Ele vai mudar minha situação financeira. Porque Ele vai abrir a porta do emprego. Porque Ele vai trocar meu carro. Porque Ele vai mudar meu emprego. Porque Ele vai tirar meu chefe. Porque Ele vai me dar um filho. Porque Ele vai mudar meu casamento. Quais são as nossas listas de pedido e o que a gente espera que Jesus faça? Jesus, só Ele, nem nossos maridos, nem nossos filhos, nem nossa melhor amiga, ninguém sabe a guerra que a gente trava todos os dias. Só Jesus sabe o desejo do coração de cada um. Só Jesus sabe o que cada um passa no íntimo, no secreto, as coisas que sente vontade, os pensamentos que vêm, as ideias que vêm. Só Jesus sabe. Jesus sabe as lutas de cada um. Ele sabe a inclinação do coração, Ele sabe o que atrai aos olhares. Só que em nenhum momento Ele te afasta da presença dEle por causa disso. Muito pelo contrário. Mesmo sabendo das falhas, do desvio de caráter, mesmo sabendo das suas escolhas, mesmo Ele sabendo o próximo passo que você vai dar, Ele continua permanecendo fiel. Ele não afasta você, Ele não diz assim: ei, sai daqui porque você vai enganar. Sai daqui porque você é falho. Ele continua sendo fiel mesmo que nós sejamos infiéis. E Ele permite que você caminhe. E Ele continua ensinando, Ele continua falando, Ele continua exortando, Ele continua dando a mão, Ele continua confiando. Ele não tira nada de você. Ele continua edificando. Ele não fecha nenhuma porta, Ele continua abrindo. Não é a sua falta de caráter que determina o comportamento de Jesus. Ele continua sendo fiel. Ele vai continuar permitindo que você vá à igreja. Ele vai continuar permitindo que você tenha uma aparência de puro, de santo, de honesto. Mas todos os dias, Ele vai perguntar para você se você não tem nada para se arrepender hoje. Será que nós estamos dispostos a reconhecer os nossos pecados e dizer: Senhor, eu me arrependo disso que eu penso, eu me arrependo disso que eu faço. Senhor, ninguém sabe que eu gosto desse pecado, mas o Senhor sabe, então me liberta. A gente não pode esconder nada, a gente não pode ir para nenhum lugar longe da presença de Deus. O nosso coração precisa estar disposto a se arrepender. Judas, ele não escolheu a boa parte de se arrepender, mesmo sabendo que ele tinha ao lado dele um homem que poderia, o único que poderia perdoar todos os pecados, os pensamentos mais perversos. Ele tinha ao lado dele e ele escolheu não se arrepender. Ele escolheu não pedir perdão. Ele escolheu continuar caminhando para longe dele. E aí Judas entrega Jesus e eles fixam o preço, 30 moedas de prata. Aí eu estava estudando sobre o valor das 30 moedas de prata e existem alguns valores, mas o que mais me chamou a atenção foi que 30 moedas de prata representavam, era o preço de um escravo. E eu fiquei refletindo sobre isso. Quando eles tinham um escravo naquela época, o escravo fazia tudo o que eles queriam. O escravo, ele serve ao dono e ele faz tudo. E ele age conforme o dono quer que ele aja. O escravo, ele estava ali para obedecer todas as instruções. Judas vende Jesus pelo preço de um escravo. Provavelmente, eu fico pensando, a palavra não fala, essa é a minha ideia, sou eu me colocando na história e pensando assim: é melhor que eu tenha um escravo, porque aí ele faz tudo o que eu quero. Eu tô caminhando com Jesus, eu tô ali ao lado dele,
E Ele não faz tudo que eu quero. Eu quero que Ele se manifeste, eu quero que Ele seja rei, eu quero que Ele quebre tudo. Eu quero que Ele se mostre para todo mundo que nós temos poder. Eu quero que Ele me levante, que Ele me exalte. Eu serei o tesoureiro do rei. E Ele não faz nada que eu quero. Então é melhor que eu tenha um escravo, porque o escravo vai fazer tudo que eu quero. Então o preço que Ele aceita para trocar Jesus não é por nada que valeria tanta coisa, mas era algo que daria prazer momentâneo a Ele. Prazer de poder, de status. Era o preço de algo que realizava os desejos do coração dele. Eu tenho escravos. Eu tenho quem faça minhas vontades. Eu mando e obedecem. Status, poder. E aí muitas pessoas falam, mas como que Judas foi capaz de trair Jesus? Nossa, mas ele caminhou com Jesus 3 anos. Ele viu tudo. Como que ele foi capaz? E na verdade essa pergunta é a que nós temos que fazer para nós mesmos. Nós também temos a oportunidade de caminhar com Jesus todos os dias. E todos os dias nós recebemos uma oferta de 30 moedas de prata para trocar. Todos os dias o mundo nos oferece 30 moedas de prata para trocar por Jesus. E pelo que nós temos trocado? Quais são as 30 moedas de prata que nós estamos aceitando e entregando Jesus? Para algumas pessoas, 30 moedas de prata serão lugares. Para outras pessoas, 30 moedas de prata são festas, baladas, bebida, droga, pornografia, músicas, ambientes, vícios. Para outros, 30 moedas de prata é videogame. Jesus não precisa de mim agora. Para outros é Netflix, para outros é... Cada um sabe o que são as 30 moedas de prata que te afastam de Jesus. Cada um sabe o que oferta de 30 moedas de prata e você diz, é verdade. Hoje não precisa ter tempo com Jesus. Hoje eu não preciso de Jesus, hoje eu posso entregar a Jesus. Eu não sei quais são as 30 moedas de prata que diariamente o mundo te oferece que você vai precisar recusar. Mas você sabe. O que eu sei é que existe um Deus que confia em você até o fim. Ele não desiste, Ele não cansa, Ele não abandona, Ele não te tira. Ele permite que você caminhe ao lado dele até o fim. Até o fim, Ele está esperando para perdoar os seus pecados. Até o fim, Ele está esperando para fazer a diferença. Até o fim, Ele está esperando que você venha para Ele e diga, Senhor, sozinho eu não consigo. Os desejos do meu coração são perversos. Me ajuda a melhorar. Me ajuda, Senhor, a me libertar disso. Eu sei que Deus, Ele fica até o fim ao seu lado, esperando para transformar os teus sonhos, para transformar suas amizades, transformar o seu coração. Isso é possível, a gente ter uma vida transformada quando genuinamente a gente entrega o nosso coração para Cristo e por completo permite que Ele faça uma mudança. A minha oração é para que a gente não seja convencido da palavra, que não sejamos pessoas que acham linda a obra de Jesus e acho tão bonitinho quando fala de Jesus, acho tão bonitinho na igreja, acho aquele ambiente tão gostoso. Que não sejamos pessoas que querem estar no meio, mas que não têm compromisso com a palavra. Jesus não nos chama para sermos multidões, que multidão e multidão apertava Jesus, mas poucos tiveram a vida transformada. Então Jesus, Ele nos chama para sermos discípulos. Ele está à procura de quem quer verdadeiramente pagar o preço e ter disciplina e ter verdade, compromisso com Ele. Todos nós precisamos ter o nosso caráter renovado. Todos nós, não há ninguém santo, todos nós precisamos, Senhor, transforma o meu caráter. Jesus, Ele pode e Ele quer perdoar os nossos pecados, porque em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas do que a gente está arrependido? Sabe o que Deus tem falado ao seu coração que você precisa se arrepender? Talvez seja um perdão que você não liberou. Aí você fica com rancor, você fica com seu coração amargurado.
E aí o seu coração se ofende e isso aí abre brecha. Talvez a falta de perdão tenha afastado você de receber o favor de Deus. Eu não sei qual é o que o Senhor tem falado no coração de cada um. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é um abraço que não deu, eu não sei se é uma palavra que não falou ou talvez que falou demais. Mas eu sei que precisa existir um arrependimento pelas nossas escolhas erradas. Arrependimento pelo tempo que a gente passa distraído, porque muitas vezes o Senhor está falando e a gente está distraído demais para ouvir o que Ele fala. A verdade é que o ambiente sempre vai vencer. O ambiente que você está sempre vai vencer. Se você é uma pessoa boa, mas você frequenta ambientes ruins, pode ter certeza que o ambiente vai vencer. Se o seu ambiente for de avareza, se o seu ambiente for de pornografia, se o seu ambiente for de pecado, de idolatria, certamente você seguirá essa conduta. Se o seu ambiente for de rodas de pessoas que falam mal dos outros, certamente você estará falando mal das pessoas também. Então o ambiente sempre vence. Mas se você começar a frequentar ambientes onde você escuta a palavra de Deus, onde você aprende sobre a palavra de Deus, talvez você não vai ver muita mudança de uma hora para outra, mas o ambiente sempre vence. Então certamente haverá mudança. Escolha os ambientes que você frequenta. Não espere por milagre, espere por processos, porque muito mais foram os que viveram processos do que os que viveram milagres. Certamente o Senhor tem milagre para mim e para você. Ele é um Deus capaz de fazer milagres. Mas não espere por isso, não passe a sua vida esperando por milagres. Mas peça ao Senhor para que Ele faça você passar por processos. Porque às vezes nos processos você aprende muito mais do que nos milagres. Deus pode retirar o seu desejo carnal de uma hora para outra. Mas Ele só retira se você entregar para Ele e dizer: Senhor, tira. Se você não pedir, Ele não tira. Se você não entregar, Ele não pega. O Senhor só pega de nós aquilo que nós entregamos. O Senhor não rouba nada que é nosso. Então entrega a Ele. Entrega os pecados, entrega as falhas, entrega o medo. Entrega a falta de perdão. Fala: Senhor, eu não sou capaz de perdoar. Foi pesado demais. Entrega a Ele. E deixa que Ele ensina, deixa que Ele faz. A verdade é que Jesus, Ele poderia ter escolhido pessoas menos problemáticas. Jesus, Ele poderia ter escolhido alguns mais perfeitos para caminhar com Ele. E se a gente vai ver na história, Ele só escolhe pessoas problemáticas. São só os improváveis. Ele escolheu os pecadores, Ele escolheu os falhos, Ele escolheu aqueles que enganam, que mentem, que falham, que gritam, que xingam, que arrancam a orelha do outro. Ele escolheu aqueles que se enganam, aqueles que querem desistir. Ele não escolheu os perfeitos, Ele não escolheu os super fortes, os valentes. Jesus escolheu os pescadores, sabe? Ele escolheu os analfabetos. Ele escolheu aqueles que não tinham nada para oferecer, que só tinha culpa, mágoa, tristeza. Pessoas problemáticas, sabe? Ele escolheu os falhos, Ele escolheu aqueles que caem, aqueles que enganam, aqueles que tropeçam. Ele não escolheu os perfeitos. Quando chegarmos no céu, a gente vai perguntar: Jesus, por que o Senhor nos escolheu? Tanta gente melhor, tanta gente com menos falha, tanta gente com menos problema, tanta gente com uma família mais perfeitinha. Por que o Senhor me escolheu? Nós nunca saberemos. Mas a gente pode desfrutar dessa escolha aqui na Terra. Só que é preciso que a gente se arrependa diariamente. Ele escolheu homens e mulheres com falhas de caráter, com medo, com orgulho. Mas o que nos diferencia dos outros é o nosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Jeremias 4:14 diz assim: Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo?
enquanto eu lia isso, o Senhor foi falando para mim: ó, Daniela, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? Então o Senhor está falando para cada um de vocês: ó, lave o mal do seu coração. Como a gente pode lavar o mal? É buscando arrependimento. É no secreto, dizendo: Senhor, me perdoa, me mostra. Porque tem pessoas que acham que não tem pecado. E aí não buscam arrependimento, não buscam uma transformação de caráter. E daí dizem: ai, Deus, eu nunca vou te trair, eu não vou te trocar. Mas a verdade é que muitas vezes já está trocando. E o Senhor sabe que Ele é o único Deus. Só que Ele também sabe muitas vezes que Ele não está sendo o primeiro. Então, enquanto o Senhor não for o primeiro na nossa vida, nós temos ainda muito que pedir perdão para Ele. E pedir e clamar: Senhor, nos ensina a te colocar em primeiro lugar. Nos ensina, Senhor, a te adorar mais do que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que posses, mais do que status, mais do que fama. Nos ensina, Senhor, a te amar genuinamente. Nos ensina, Senhor, a te amar como o Senhor deseja que amemos. E então, e só então, a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigada por essa palavra, por esse tempo, pela Tua palavra e pela Tua verdade sobre nós. Espírito Santo de Deus, alcança, Senhor, nesse momento os corações que clamam, Pai, pela Tua ajuda, pelo arrependimento, Pai. Muitas vezes nós não sabemos como nos arrepender, nós não sabemos nem do que nos arrepender, Pai. Mas eu oro nessa noite para que o Senhor retire de nós esse coração ofendido. Nos cura, Pai, de toda ofensa. Nos cura, Pai, de um caráter ofendido, de um coração ofendido que abre brechas para o mal agir, Pai. Nos liberta, Senhor, de toda comparação. Liberta, Senhor, da falta de perdão, das amarras, daquilo que impede cada um de nós de caminharmos, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus para que nessa noite o Senhor venha derramar o Teu favor, a Tua graça e a Tua unção. Eu te agradeço porque em nenhum momento o Senhor nos separou de Ti. E a todo momento o Senhor permite que nós caminhemos ao Seu lado. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar diariamente. Obrigada por confiar em nós, por não soltar, Senhor, a nossa mão, por não parar de nos ensinar. Obrigada porque o Teu amor, Ele não se afasta de nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu apresento cada vida aqui, cada coração, cada família aqui, cada mulher, cada homem. Senhor, eu abençoo em nome de Jesus os casamentos que aqui se encontram, os filhos, os sonhos, os projetos, Pai. E coloco, Senhor, cada um deles em Tuas mãos, Pai. Que cada coração aqui, Pai, possa ser transformado, possa ser renovado e possa ser atraído pelo Teu favor, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que tenhamos um coração de Pedro, um coração arrependido, Pai. Um coração que se volta para o Senhor e se arrepende de todas as escolhas erradas e clama ao Senhor, Pai. Então eu oro nessa noite para que o Senhor fale ao coração de cada um, para que o Senhor se apresente a cada um, Pai, porque nós Te amamos e nós carecemos da Tua presença, Pai. Não permita, Pai, que nós caiamos num poço de sedução. Não permita, Pai, que nós caiamos na perdição, Pai, que nós nos deixemos levar pelas coisas dessa terra. Mas que a cada dia, Pai, o nosso coração se volte a Ti. Que nós possamos entrar em Tua presença, nos arrepender dos nossos caminhos e ter a nossa mente e o nosso coração renovado pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Pai, apresento cada coração aqui e peço que a Tua graça e o Teu favor se estenda sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Peço que vocês orem por mim, porque eu falo para Deus que eu não quero só trazer palavra de exortação,
Mas eu sempre falo que Deus primeiro fala comigo, e um pai que ama, ele exorta. Um pai que ama, ele ensina. Um pai que ama, ele conversa, ele disciplina e ele alinha. Para então, e só então, ele começar a abençoar. Primeiro nós obedecemos. Depois a gente colhe. Então, espero que chegue logo o momento que Deus possa me usar e trazer uma palavra mais leve. É isso. Deus abençoe vocês. Eu tinha uma amiga que ela falava que eu era João Batista na vida dela. Mas Deus escolhe, né? Cada um com a sua função. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma sexta-feira. Deus abençoe. Que vocês sejam retribuídos por todo o favor e todo o carinho que vocês derramam sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Boa noite. Até semana que vem.